Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos juntos estudando o livro de 2 Samuel. Estamos no capítulo de número 15 e nós já vimos que Absalão começou a colocar em prática o plano para assumir o trono, para dar um golpe de estado em seu pai, o rei Davi. De modo muito estratégico, Absalão se aproxima do povo e tenta conquistar o povo com seus argumentos políticos. Usando seu carisma, usando suas palavras demagogas, ele consegue iludir o povo. Ele consegue a atenção, e não só a atenção do povo, mas ele consegue a confiança do povo. Ele fez isso durante um período de 4 anos, todos os dias. Logo cedinho, ele estava na beira da estrada, esperando o povo que ia se encontrar com o rei, para que o rei resolvesse as suas demandas jurídicas, e ele então interceptava o povo. E os fazia acreditar que o rei não estava mais dando atenção à causa do povo, e que o povo precisava de um outro juiz. E ele mesmo se coloca nessa posição, quando ele diz: quem dera fosse eu juiz em Israel, julgaria as causas de vocês com justiça. Abraçava o povo, chegava perto do povo, não permitia que o povo o reverenciasse como príncipe. Quando o povo se inclinava para reverenciá-lo, ele ia e levantava o povo e abraçava o povo, de modo que ele conquista o carinho, a atenção do povo. Ainda mais diante da sua beleza, que era algo fantástico. A Bíblia o descreve como o homem mais perfeito que havia em Israel, não se achando nenhum homem mais bonito do que Absalão. Após toda essa articulação política, Absalão então resolve pôr em prática o seu plano. Ele vai para Hebrom na companhia de mais 200 oficiais do rei, com o propósito de oferecer um sacrifício. Ele procura seu pai, o rei Davi, e diz que vai a Hebrom oferecer um sacrifício, cumprindo um voto que ele fez lá em Jesú, na Síria, quando estava com seu avô, Talmai. E o voto era o seguinte: se Deus lhe concedesse retornar a Jerusalém, ele prestaria um culto ao Senhor em Hebrom. Então ele estava rumo a Hebrom para cultuar ao Senhor, de modo que isso não levanta nenhuma dúvida ou desconfiança em Davi. Ele está indo para um momento de culto, de adoração em Hebrom. Chegando em Hebrom, tudo já estava preparado. Ele reuniu seus homens, espalhando mensageiros em todas as tribos de Israel, para que quando a trombeta tocasse, anunciasse entre o povo que Absalão agora era o novo rei de Israel. E a grande jogada de Absalão, a jogada de mestre de Absalão, foi trazer para junto de si Aitofel. Aitofel era um homem de extrema confiança do rei Davi. Ele era avô de Betseba e estava ligado a Davi de uma forma muito presente ali no palácio. E o fato de ser ele avô de Betseba, é muito provável que em seu coração ainda existiam mágoas, ressentimentos em relação a Davi pelo que acontecera a Betseba e a Urias, o marido de Betseba. E ele então vê nessa oportunidade de se juntar a Absalão um momento de se vingar de Davi. Observe que a chegada de Aitofel fortaleceu ainda mais Absalão. E o número de seguidores a Absalão aumentou ainda mais. De modo que a Davi só restou a opção de fugir de Jerusalém antes que Absalão chegasse à cidade com o seu exército. Davi temia que um combate com Absalão em Jerusalém pudesse provocar a morte de muitas pessoas inocentes, pois Absalão vinha disposto a tomar a cidade, e quem vem disposto a tomar a cidade e assumir o trono está disposto a matar qualquer um que interfira nessa sua intenção, nesse seu projeto.
Davi não quer a guerra contra o seu próprio filho. Então ele reúne sua família, reúne os seus oficiais, a sua guarda pessoal e resolve fugir para o deserto, fugir de Jerusalém. Ele deixa no palácio apenas 10 de suas concubinas, exatamente para cuidar do palácio. Davi, então, logo na saída da cidade, ele passa em revista toda a sua guarda para ver com quantos homens ele estava ali, seguindo ele, preparados para um confronto, um possível confronto. Então, ao verificar a sua guarda, ele segue a sua viagem rumo ao deserto. Toda aquela multidão que acompanhava o rei estava triste, desolada com tudo o que estava acontecendo, com toda aquela situação. Tanto é que todos se lamentavam e choravam em alta voz. Davi então atravessa o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, toda a sua família, e partem em direção ao deserto. Observe que até esse momento seguiam a Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e levavam também juntos a Arca da Aliança de Deus. E olha o que Davi diz a estes homens. O versículo 24 diz assim: ali estavam também Zadok e Abiatar e todos os levitas que transportavam a Arca da Aliança de Deus. Colocaram a Arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Observe que os sacerdotes também eram leais a Davi. Davi os tinha do seu lado. Então, no versículo 25, Davi se dirige a Zadok e diz: torna a levar a Arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, Ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: tu me desagradas, aqui estou eu também. Faça de mim o que te aprouver. Irmãos, neste momento, Davi entende que tudo o que está acontecendo com ele é consequência do seu pecado com Betseba, de tudo aquilo que ele fez. É o cumprimento da palavra que Deus trouxe a ele através do profeta Natã, naquele dia em que ele fora confrontado. A desgraça estava dentro da sua casa e ele sabia que a culpa disso tudo era sua. Davi, então, irmãos, ele é capaz de olhar para si mesmo e assumir a culpa do seu pecado, a responsabilidade pelos seus erros diante do Senhor. E observe que são poucos os homens que têm coragem de assumir a sua culpa diante de Deus, assumir a responsabilidade pelos seus erros diante do Senhor. Desde o Éden, o que é mais comum entre os homens é procurar alguém em quem lançar a culpa. Adão lança a culpa na mulher, a mulher lança a culpa na serpente. Saul, quando confrontado, arrumava meios de querer justificar os seus erros. Davi não. Ele assume a sua culpa e assume a responsabilidade pelos seus erros. Então ele diz: leve a arca novamente, leve-a de volta para a cidade. Quanto a mim, se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, Ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se Deus tiver misericórdia de mim, se Deus se compadecer de mim, Ele me fará voltar. No entanto, se não for assim, se o Senhor não se agradar de mim, eu estou aqui, eu me entrego a Ele, eu me rendo a Ele, para que Ele faça de mim o que Ele quiser. A minha vida está nas mãos de Deus. Davi está dizendo: eu não vou lutar. Eu não vou lutar, eu vou entregar minha vida nas mãos do Senhor para que Ele faça de mim conforme a vontade dEle. Eu errei, eu assumo as consequências do meu erro e aquilo que Deus tiver para mim, eu aceito. Davi estava preparado para aceitar a vontade soberana do Senhor em sua vida. Davi aqui está entregando todo o seu ser ao Senhor. Ele está dizendo a Deus: olha, seja feita a tua vontade e não a minha.
São estas atitudes de Davi que fazem dele um homem segundo o coração de Deus, que faz com que o olhar de Deus com misericórdia e graça se volte para ele. Ele é capaz de reconhecer o seu pecado, de assumir a culpa do seu erro e entregar tudo nas mãos do Senhor, para que Deus o trate segundo a sua santa e gloriosa vontade. Davi então dá ordem aos sacerdotes Zadok e Abiatar para que voltem à cidade e levem novamente a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém, porque é lá que ela devia estar. Lá está o trono do Senhor, em Jerusalém. Diferente de Eli, que utilizou a Arca da Aliança juntamente com seus filhos como um amuleto para vencer as guerras, Davi então quer que a arca permaneça onde ela deveria estar, ali no lugar onde fora preparado para o Senhor estar em Jerusalém. E por outro lado, seria bom para Davi ter homens de sua confiança dentro ali do palácio próximo do rei, e os sacerdotes Abiatar e Zadok, juntamente com seus filhos, eram essas pessoas para estarem ali, eram os olhos de Davi dentro do palácio. Eles poderiam informar a Davi todas as estratégias de Absalão ali no trono. Aimaas, filho de Zadok, e também Jonatas, filho de Abiatar, seriam os mensageiros que levariam as informações até Davi no deserto. Davi coloca sua confiança em Deus, mas também vai usar de estratégia para que ele possa então descobrir quais são os planos de Absalão. Não basta somente depositar a confiança em Deus. É necessário que tomemos atitudes certas na hora certa para que as coisas aconteçam. Oliver Cromwell disse as seguintes palavras: rapazes, coloquem sua confiança em Deus, mas mantenham a pólvora sempre seca. É exatamente isso. Eu confio no Senhor, mas eu também não vou baixar minha guarda. Eu preciso estar atento. E o versículo 30 registra mais uma vez um momento triste. Diz assim: caminhava Davi, chorando e lamentando, todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. Aqui era um sinal de humilhação. O rei fora humilhado pelo seu próprio filho, fora traído pelo seu próprio filho, e agora era um fugitivo para o deserto. Subindo a montanha, Davi então, ao pensar no que estava acontecendo, cai em prantos e chora. Davi era rei em Israel, mas ele não tinha vergonha de chorar diante dos seus súditos. Certamente não faltavam motivos para as lágrimas de Davi. Eram seus pecados que haviam causado toda essa tristeza no povo de Israel, bem como toda essa tragédia em sua família. Aminon fora assassinado, Tamar fora violentada e agora Absalão, seu próprio filho, estava perto de tomar o trono de Israel. E como se não bastasse tudo isso, Aitofel, amigo íntimo de Davi, conselheiro do rei, voltou-se contra ele, se aliando ao rebelde Absalão. Observe o versículo 31. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Senhor, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Davi sabia o quanto era perigoso Aitofel estar do lado de Absalão. Aitofel o conhecia muito bem, sabia de suas fraquezas, sabia das limitações do rei, então ele era alguém importante ao lado de Absalão para que planejassem estratégias para vencê-lo ou até mesmo matá-lo. Aitofel sabia da culpa que Davi sentia pelo seu pecado com Betseba, e ele sabia que Davi carregava essa culpa do povo estar sofrendo por causa do seu pecado, da sua iniquidade. Isso era um ponto fraco, isso deixava o rei vulnerável.
A oração de Davi é para que as palavras de Aitofel, os conselhos e orientações que ele daria a Absalão, se tornassem insensatez, loucura. Davi então chega ao alto do Monte das Oliveiras. Era o lugar onde o povo costumava subir para adorar ao Senhor. E o que você acha que Davi estava fazendo ali? O que você acha que Davi iria fazer no alto desse monte? Era um lugar de adoração e provavelmente Davi estava ali exatamente para adorar ao Senhor. Davi é um homem que, mesmo recebendo um não do Senhor, ele se prostra e adora ao Senhor. Lembra do momento em que o filho dele com Betseba morreu? Davi lava o seu rosto, Davi se perfuma, troca as roupas e sobe ao templo e adora ao Senhor. E agora não é diferente, em meio à luta, em meio ao problema, em meio à tragédia que se abateu sobre a vida dele, ele sobe ao monte com o propósito de adorar ao Senhor. Isso nos faz entender que Davi reconhecia o Senhor como dono de tudo, como o Senhor de todas as coisas, aquele que governa o universo, mas também governa a sua vida, que tudo está nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que aprender com Davi. Em meio à luta, em meio ao problema, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele e adorar ao Senhor, porque ele é Deus sobre todas as coisas. E quando Davi chega ao alto do monte, lá estava a resposta da sua oração. Observe o que diz o versículo 32. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com roupas rasgadas, com terra sobre a sua cabeça. Uzai era um dos homens de confiança de Davi. Ele era amigo de Davi. E suas roupas rasgadas, terra sobre a cabeça, era demonstração de que ele também sofria com tudo o que estava acontecendo e de que ele estava do lado do rei. Uzai era um dos conselheiros especiais do rei. Ele era da cidade de Arca, que ficava na Síria, cerca de 320 quilômetros aproximadamente de Damasco. E Uzai agora vem com a intenção de acompanhar a Davi. No entanto, o rei recomendou-lhe que voltasse e ficasse no palácio. Olha o que diz o versículo 32. Entretanto, recomendou-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Versículo 34. Todavia, se voltares à cidade e declarares a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei. No passado dediquei-me a servir teu pai, mas de agora em diante estarei a teu dispor. Assim me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Uzai, ele seria peça importante para Davi lá dentro do palácio. E a orientação de Davi é para que ele se aproximasse de Salomão e declarasse que estava disposto a servi-lo. E com isso ele estaria ali próximo a Absalão. E ele poderia então frustrar os planos, os projetos de Aitofel. Davi então ordena para que ele volte ao palácio e se junte a Zadok, a Abiatar e aos filhos destes sacerdotes. No versículo 35, Davi continua e diz: os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relatá-lo-ás a Zadok e a Abiatar. Ali estão também os seus filhos, Aimaas e Jonatas. Por intermédio deles me informes de tudo o que te for possível ver e ouvir. Observe que Davi queria que Uzai fosse seus olhos e ouvidos dentro do palácio. E toda a estratégia, todo o planejamento de Aitofel, juntamente com Absalão, deveria ser relatado a Davi, por meio dos filhos dos sacerdotes. No momento mais difícil da vida de Davi, Deus providenciou homens de extrema confiança, fiéis ao rei, para estarem do seu lado.
Homens que estavam dispostos a arriscar as suas próprias vidas para salvar o rei e salvar o reino de Israel. Observe o versículo 37. Então Uzai, amigo de Davi. A Bíblia chama Uzai de amigo de Davi. Então Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. Uzai, então, foi a resposta de Deus à oração de Davi. Ele seria o instrumento de Deus ali no palácio para frustrar os planos de Aitofel. Queridos irmãos, certamente nós aprendemos muito com Davi nestes capítulos. Aprendemos com seus erros, aprendemos com suas frustrações, aprendemos com suas perdas, aprendemos com o modo desastroso como ele conduziu sua própria casa, pois a Bíblia é um livro que não esconde os erros de seus heróis. Eles estão aqui exatamente para que nós possamos nos espelhar neles e não cometê-los. Mas que o Senhor também nos faça aprender com Davi a ter um coração sincero diante do Senhor, a reconhecê-lo sempre como Deus e Senhor em nossas vidas, a estarmos dispostos a aceitar a vontade de Deus para nós, seja ela qual for. Davi nos ensina isso, um coração quebrantado, completamente rendido ao Senhor, capaz de reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados e assumir diante de Deus as consequências pelo seu erro. Que cada um de nós possamos ser assim. Isso fará toda a diferença na vida de Davi mais na frente. Quando nós chegarmos no ponto da história em que Davi de novo retorna ao trono, assume o seu lugar novamente e volta a reinar sobre Israel, nós vamos entender que o Senhor ouviu a oração de Davi, a sua entrega completa a Ele, a sua rendição à sua vontade. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Que Deus tenha falado profundamente ao teu coração, como falou ao meu durante todos estes dias. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha pastora presidente, a pastora Loide, pela confiança dedicada a mim. Agradeço ao meu pastor Gideon Júnior, que está à frente desse projeto. Que o Senhor continue falando ao teu coração através de toda essa história, através do desenrolar de toda essa história. Fica na paz do Senhor Jesus.